Se você quer dica para trabalhar no seu home office, acho que você chegou no vídeo certo. Fala pessoal, eu sou o André e tô aqui hoje para comentar um pouco mais sobre o meu home office, como é a minha rotina trabalhando de casa o dia todo. Eu venho trabalhando nesse ambiente aqui nos últimos 2 anos, então eu aprendi algumas coisas que podem ser úteis para vocês. Então eu tô aqui mais para mostrar o que eu tenho e os problemas que eu consegui solucionar com esse meu setup. Então nesse período de quarentena, onde muita gente está sendo meio que obrigada a trabalhar em home office, pode ser que vocês tirem também algumas dicas legais para poder entender um pouco mais desse fluxo e, enfim, tirar o maior proveito do seu home office, do seu setup e tudo mais. Esse setup funciona muito bem para mim, mas o que eu queria já deixar claro é que nem sempre foi assim. Eu vou falar um pouco mais dos equipamentos que eu tenho, mas o que eu quero deixar de dica primordial é que você precisa de um lugar confortável, com o mínimo de distrações e também combinar com as pessoas que moram com você que o horário de trabalho precisa ser respeitado. Eu, por exemplo, moro com a minha esposa e a nossa cachorrinha, então a minha esposa fica numa estação de trabalho separada do que eu tenho aqui, ela trabalha com notebook, eu vou detalhar um pouco melhor sobre isso também, e a nossa cachorrinha demanda, sim, a nossa atenção ao longo do dia. Então é muito bom que você já tenha isso meio que combinado entre todo mundo que mora com você, que, enfim, horário de trabalho é de trabalho, horário de diversão é de diversão, que aí fica mais fácil para todo mundo entender e se encaixar muito bem nessa rotina. Antes de fato para os equipamentos, eu tenho que comentar um pouco mais sobre os softwares que eu uso, porque no meu trabalho com Escolha Segura, a gente trabalha, enfim, em time remoto. Tem o pessoal no escritório, mas eu e o Rafael, por exemplo, estamos em nossas casas. A gente trabalha em regime de home office. Então tem alguns softwares que fazem diferença para o nosso dia a dia. Para começar, a gente usa o Slack e ele basicamente é o nosso comunicador do time todo. Lá no Slack a gente consegue separar o que é um canal de roteiro, o que é um canal de podcast, o que é um canal para o site, por exemplo. Então a gente tem isso muito bem separado dentro do Slack. Cada pessoa responsável por uma certa tarefa já sabe mais ou menos onde comunicar cada problema ou cada ação, enfim. Então a gente usa o Slack porque ele fica muito bem separado. Quando a gente precisa fazer alguma reunião por voz e até gravar o podcast, a gente usa o Discord. É o mesmo Discord que muitos gamers usam aí para poder comunicar, porque ele tem uma baixa latência, não pesa muito no sistema. O aplicativo também funciona muito bem, tanto para Android quanto para iOS. Então ele é o nosso comunicador quando a gente precisa de fazer alguma reunião por voz. E para escrever o roteiro, gerenciar conteúdo, gerenciar calendário, todas essas coisas, a gente usa o Notion. Notion é um aplicativo muito completo para produtividade, por assim dizer, ele é mais focado em produtividade, mas por ele deixar tudo muito bem organizado e a gente conseguir separar muito bem o que é um roteiro, quando ele vai ser publicado, quando ele vai ser gravado, quando ele vai ser editado, a gente consegue deixar isso muito mais organizado. Então a gente usa o Notion também. Como eu também trabalho com fotografia junto com a minha esposa, a gente precisa de alguns softwares mais específicos para isso. Então a gente usa o Trello para poder gerenciar um pouco mais os nossos ensaios, se, enfim, as edições já foram iniciadas, se o trabalho já foi entregue para o cliente, esse tipo de coisa. Então a gente usa o Trello para poder gerenciar todas essas coisas que ficam muito mais simples. Claro, a gente também usa o Google Agenda e como comunicador a gente usa o WhatsApp Web para comunicar com os clientes, para conversar com eles, seja o que for. E daí a gente faz isso via web, porque como a minha esposa fica numa estação de trabalho separada, a gente consegue separar muito bem essas tarefas, né? Enfim, para concluir, a gente usa também o pacote Adobe, e aí para fotografia tem o Photoshop e o Lightroom, que a gente usa tudo o que a gente faz de foto, a gente edita no Lightroom e no Photoshop. E o pacote Adobe também é usado para o Premiere para editar os vídeos aqui do canal. Agora sobre os equipamentos. Eu já fiz review de quase tudo que vai aparecer aqui nesse vídeo, mas o que vocês veem nos vídeos é basicamente todo o meu setup. Tudo que vocês estão vendo aqui na imagem praticamente é o meu setup mesmo. Então se eu penso num setup para trabalhar é esse, se eu penso num setup para produtividade também é esse, e até vez ou outra quando eu vou jogar alguma coisa, sei lá, um setup de diversão por assim dizer, é
é isso aqui que vocês estão vendo no vídeo que eu acabo usando para todas essas finalidades. Eu começo pelo monitor, que é um LG 29WK600 que eu escolhi por ser ultra wide e num tamanho confortável de 29 polegadas, o que me permite, por exemplo, ter duas telas do navegador abertas ao mesmo tempo. É legal para ir escrevendo um roteiro e ainda assim ficar pesquisando alguma informação do lado. Antigamente eu me sentia muito mais produtivo com dois monitores, então o que eu fiz foi migrar essa estrutura para cá, porém com um único dispositivo. O monitor está preso no suporte da LG a gás para me dar mais espaço na mesa e mais conforto também, já que eu posso deixar ele em qualquer posição que eu quiser. Eu uso muito isso aqui porque tem hora que eu quero deixar o monitor mais baixo ou mais alto, dependendo do trabalho que eu vou executar naquela hora. Indo para os periféricos, eu uso um teclado gamer e mecânico da Cooler Master, modelo SK630, que entra quase como item cenográfico aqui dos vídeos, né? Olha ele aqui todo brilhante aqui. Ele é super confortável de usar porque as teclas têm um perfil mais baixo e os switches são muito confortáveis para digitação. Sério, acho que de todas as peças do setup, ele e o mouse são os que mais mudaram a minha forma de trabalhar, e se eu tiver que indicar, coloque esses itens como prioritários no seu setup. Não são exatamente os mais custo-benefício, mas depois que você entra no mundo de teclado mecânico, fica difícil voltar para os teclados com membrana, que são os mais tradicionais que a gente acha com mais facilidade no mercado. Falando do mouse, eu uso o MX Master 3 da Logitech, que é super confortável e tem algumas teclas adicionais, rolagem lateral e ainda é sem fio. A bateria dele dura tanto que desde que ele chegou, isso já tem aí uns 2 meses mais ou menos, eu só precisei carregá-lo uma única vez. Ele é a versão mais nova dessa linha de produtividade da Logitech, mas eu vou deixar aqui na descrição o link para o G305, que apesar de ter um apelo gamer, também é muito confortável, tem 6 botões ao todo e ainda é super leve. Pode acabar sendo uma escolha mais acertada para você que se incomoda com mouses maiores e não quer gastar muito e ainda quer ter um mouse sem fio. Sobre o PC, eu tenho que falar que o meu setup entra naquela justificativa de ser parrudo o suficiente para editar vídeo e ainda jogar. Só para não me alongar, ele tem um i7-8700K, 16 GB de memória RAM, uma RTX 2060 da Asus ROG, 2 SSDs NVMe, um para sistema e outro para programas, 2 HDs para backup dos arquivos e um sistema de refrigeração líquido da Cooler Master. Claro, ainda tem uma case lindona aqui também da Cooler Master, o modelo é o MB500 Tough Edition, mais um gabinete que eu também gosto muito deles é o MS600, que também tem essa lateral de vidro temperado e um design mais prateado que fica muito bonito. Antes de vir para essa máquina, eu usava um notebook que me atendia muito bem nas tarefas, mas eu deixava um pouco de lado a produtividade, porque a tela era reduzida e ele não tinha tanto poder de processamento. Mas como eu disse, o meu caso é um caso muito específico. Além de ser produtivo, eu também preciso ter potência suficiente para editar vídeos. Hoje em dia a gente trocou aquele Dellzinho antigo por um Lenovo L340 que fica com a minha esposa. Como ela usa só o Photoshop e o Lightroom, ele funciona muito bem. Ele já tem uma placa gráfica GTX 1050 com 3 GB de RAM, que dá conta de rodar os programas sem problema algum, e tem uma tela com tamanho muito bom também. Tem uma memória bem legal para o que ela faz e o único upgrade que a gente fez foi colocar um SSD WD Blue da Western Digital de 500 GB para ficar mais rápido na hora de ligar o equipamento e também para ficar mais rápido na hora de abrir um programa. Gente, de verdade, o primeiro upgrade que você tem que fazer no seu computador é no SSD. Não pense em memória RAM, não pense em processador. Se você usa um desktop, faz o upgrade de um SSD, que isso já vai fazer muita diferença para o seu setup. Para fechar, eu vou entrar em umas coisas mais específicas aqui. Eu uso uma cadeira de escritório que é muito confortável, mas eu já sinto que ela tá chegando no fim da vida útil dela. Poxa, eu uso essa cadeira todo santo dia. Eu sento aqui, eu fico sentado aqui mais de 8 horas por dia, às vezes, então ela já tá bem surradinha. Foi um modelo meio genérico que eu comprei na época, mas eu vou deixar aqui na descrição alguns modelos gamer que podem ser interessantes para você dar uma pesquisada e ir mais a fundo. No geral, cadeiras gamer são muito confortáveis. Eu também tenho uma impressora aqui, eu não posso deixar de falar sobre ela, é uma EcoTank L4150 da Epson, e eu uso ela basicamente para imprimir contratos
baratos para imprimir algumas fotos e algumas coisas mais específicas. O legal de ter uma impressora em casa é que eu não dependo de ir até algum lugar para resolver essas coisas mais pontuais, tipo imprimir algumas coisas muito específicas no meio do dia. Eu uso esse modelo aqui, mas a L4160 já é bem mais interessante, porque tem uma telinha para facilitar a operação e já tem um leitor de cartão embutido, sem falar do preço que não é tão mais alto do que esse modelo que eu tenho aqui. O legal dessa linha EcoTank da Epson é que ela usa o sistema de tanque de tinta, que para quem usa muito, acaba ficando mais barato a longo prazo. Acho que é até meio difícil a galera usar impressora hoje em dia, mas eu gosto muito dessa linha porque ela nunca deu nenhum problema. O smartphone da vez é o Galaxy S10e, mas eu vou deixar ele para comentar um pouco mais num vídeo específico, porque, enfim, é o tipo de coisa que eu fico mudando o tempo todo e eu vou falar um pouco mais sobre o S10e em um review específico em breve aqui no canal. Eu resolvi pegar esse modelo porque ele tem um tamanho pequeno, câmeras muito boas, inclusive com a lente ultra-wide, e um sistema parrudo o suficiente para fazer tudo que eu quero sem ficar engasgando, então tem muito poder de processamento também. Enfim, vai ter review dele aqui em breve no canal, mas o que eu queria deixar de dica é que se você usa um smartphone muito tempo longe da tomada, talvez o S10e não seja o mais indicado. Ou se você quer o S10e, dá uma olhada também em powerbanks. Eu vou deixar linkado aqui na descrição a powerbank que eu uso também pra caramba. É um modelo de 10.000 mAh, também da Samsung, tem suporte a Qi Charger. É um modelo muito bom, não tá muito mais caro do que outros modelos aí do mercado. É uma powerbank muito legal, porque além do Qi Charger tem USB-C, enfim, é um kit completo, por assim dizer, com S10e. Poxa, e é claro que eu não posso fechar esse vídeo sem deixar de comentar sobre um fone de ouvido, né? Eu tenho usado regularmente o Astro A50 da Logitech, que, poxa, é muito confortável, é sem fio, tem uma bateria que dura o dia todo comigo e ainda tem uma qualidade de som muito incrível. Para um setup mais de boa, ele é super overkill, por assim dizer, mas para galera gamer, ele ainda é compatível com consoles, o que torna o uso dele muito mais versátil e sério, eu gosto muito dele. Só fica ligado que se você tem um PS4, você tem que comprar o modelo de PS4, se você tem um Xbox, você tem que comprar o modelo de Xbox. Eles não são compatíveis entre si, você tem que escolher basicamente um deles. Se você vai usar só no PC, qualquer um deles vai funcionar normalmente. E claro, se você quer algum mais custo-benefício, por assim dizer, e ainda quer um modelo gamer de boa qualidade, eu indico o MH752 da Cooler Master, que é o fone de ouvido gamer que eu usava até então, antes do Astro A50 chegar. Agora, se você não quer um fone de ouvido gamer, mas quer um fone de ouvido com ainda mais qualidade de áudio, dá uma olhada no review do Cuba Disco que eu fiz, eu vou deixar linkado aqui na descrição também. Tem um monte de link aqui na descrição, gente, abre aí. Bom, basicamente esse aqui é o meu setup, é o que eu uso todo dia pra trabalhar, que é o que eu uso todo dia pra me divertir quando eu quero jogar alguma coisa. Esse aqui é o meu setup pra tudo, por assim dizer. É claro que essa aqui é a minha máquina de trabalho, a minha esposa tem a máquina dela, que é o notebook que eu comentei pra vocês, e a gente se dá muito bem com esses setups. Mas a dica de ouro aqui é, cara, arrume um lugar confortável, arrume um lugar com o mínimo de distrações possíveis, porque nesse período onde a gente tá meio que sendo obrigado a trabalhar em home office, eu entendo que é muito rápido, é muito simples a gente perder o foco, né? Poxa, o sofá da sala tá a poucos metros da nossa estação de trabalho, então se eu tiver que dar alguma dica aqui pra vocês é arrume um lugar confortável e combine com todo mundo da sua casa que o horário de trabalho é o horário de trabalho. Esse aqui basicamente é o meu setup de trabalho. Eu já falei de várias peças aqui no canal algumas vezes, eu já fiz alguns vídeos sobre o meu setup aqui, sempre tem alguma coisinha aqui e ali mudando. E se vocês quiserem um vídeo mais detalhado sobre o setup de gravação, e aí câmera que eu uso, equipamento que eu uso, enfim, alguns acessórios que eu uso aqui no dia a dia, é só me pedirem aí na seção de comentários que a gente continua esse papo por lá. Eu gosto de fazer esses vídeos porque eu sempre tô passando alguma coisa interessante pra vocês e vocês também estão sempre retornando coisas legais pra mim, então tô sempre aprendendo com vocês sobre o setup. Se você tiver qualquer dúvida, é claro, deixa aí na seção de comentários. Se você tiver qualquer dica, qualquer ensinamento legal aqui para eu poder aproveitar no meu setup, deixa aí também na seção de comentários, que vai ser um prazer continuar esse papo com vocês por lá. Eu sou o André, espero que vocês tenham gostado desse longo vídeo. Um grande abraço para vocês, até a próxima, tchau, tchau.